Olá, queridos irmãos e irmãs na fé, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento, em cada lar, com cada família. Por um lado é uma pena nós termos que fazer esse culto de forma online, não podermos estar ainda de forma presencial, mas por outro lado nós louvamos a Deus por esta oportunidade também, através da tecnologia, através das redes sociais, do canal do YouTube, nós podermos estar celebrando o culto ao nosso Deus nesse dia tão importante. E seja de forma online, seja de forma presencial, nós celebramos o nosso culto em nome e na presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quero ainda recebê-los com uma palavra bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos do 1 até o 7, onde lemos assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. O nosso Senhor Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Permita que Ele viva no seu coração, no seu lar, na sua família, a cada dia, transformando a cada dia a nossa vida. Ele vive, Ele ressuscitou. Com essas palavras eu quero receber a cada um de vocês que nos acompanha nesse momento. Nós vamos ter uma palavra de oração, depois também nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Convido a orarmos. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Eu não sei ao certo em qual dia, em qual horário cada uma das pessoas vai estar acompanhando esse culto. Mas seja, Deus, aonde for e qual horário que for, que o Senhor esteja também com a Tua palavra, abençoando a cada vida. Que o Senhor receba os louvores também que serão entoados aí nos lares. Receba a nossa adoração porque Tu és digno. Obrigado, Senhor Jesus, por não ter desistido de nós, por ter ido até o fim naquela cruz, ter ressuscitado, e porque Ele vive, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Esteja, Deus, conosco nesse momento, esteja com cada família, nós assim, ó Deus, oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los para nós cantarmos ao Senhor. O grupo de canto vai estar nos conduzindo 2 canções e eu convido aonde você estiver que você possa adorar ao Senhor conosco. Do sepulcro ressurgiu, aleluia, Cristo que nos redimiu, aleluia, exaltemos com fervor, aleluia, ressurgiu o Salvador, aleluia. Do sepulcro veio a luz, aleluia. Quem por nós morreu
surgiu Salvador. Aleluia, exaltai-o com fervor. Aleluia, nossos males expirou. Aleluia, nossa culpa resgatou. Aleluia, Deus concede-nos perdão. Aleluia, não há mais condenação. Aleluia, não há quem te seja igual. Aleluia, Rei Supremo Celestial. Aleluia, honra seja de Senhor. Aleluia, Tu és nosso Redentor. Aleluia. Te adoramos, ó Senhor, redimido fui pelo sangue do Cordeiro. Morreu em meu lugar, só por me amar. Pagou um alto preço, Jesus me trouxe a redenção. Sou livre pela graça, livre pela cruz, tenho salvação. Que amor é esse por mim, sendo pecador, não merecedor? Jesus prevaleceu, a morte Ele venceu, Ele ressuscitou. Digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro como Tu. Não há Senhor digno.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco também, nesse domingo de Páscoa. Um domingo onde a gente celebra o triunfo de Jesus sobre a morte, onde a gente celebra a ressurreição, onde a gente tem grande alegria de saber que a morte não tem a última palavra, mas que o Senhor Jesus, Ele é vivo e nós servimos a um Deus vivo e que nos ama. Que bom também que nós podemos experimentar graça sobre graça decorrente da ressurreição de Jesus Cristo. E que Deus abençoe você e os seus familiares. Vamos orar, vamos colocar esse tempo na presença de Deus, onde vamos meditar na palavra dele. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na tua presença, agradecidos, Senhor, porque hoje, nesse domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Nós servimos não um Deus morto, mas um Deus vivo, e que faz toda a diferença na nossa vida. E nós te agradecemos, Senhor, por poder te conhecer, ter comunhão contigo, e também experimentar da graça do Senhor de ter comunhão com os irmãos e as irmãs na fé. Nos abençoa agora, Senhor, por meio dessa palavra que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós queremos ver a questão da importância, da relevância da ressurreição. Para nós como cristãos, nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo e cremos também na ressurreição do corpo. Então, para nós, isso faz muita diferença como cristãos, nós confiarmos naquilo que Deus fez em Jesus Cristo e aquilo que um dia fará conosco, aonde nós, ao morrermos, quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos. Então a questão da ressurreição, ela é de muita importância para cada um de nós. E nós queremos ver um texto onde fala também de uma ressurreição espiritual, digamos assim, também de 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E nós queremos ver 3 coisas a respeito desse andar de Jesus com esses 2 discípulos. Está escrito em Lucas, capítulo 24, do versículo 30 ao 35, e diz o seguinte: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles, reconhecido no partir do pão. É interessante quando a gente olha a história desses 2 discípulos. Eles estavam saindo de Jerusalém. Na verdade, na mente e no coração deles, eles estavam muito frustrados, entristecidos com tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus. E talvez lá, bem no fundo da sua alma, também achando que Jesus fracassara na sua missão. E é interessante que a história conta que enquanto eles estavam indo em direção a essa aldeia Emaús, Jesus começa a se aproximar deles e começa a conversar com eles. E começa a perguntar a respeito do assunto que eles estavam falando. Eles ficaram admirados, eles não reconheceram Jesus, e perguntaram se porventura ele não sabia do que tinha acontecido em Jerusalém estando lá. E aí Jesus pediu para eles expor o que tinha acontecido. E eles foram falando. E eles esperavam realmente que Jesus fosse aquele que fosse redimir Israel. Mas no fim, ele acabou sendo morto. E aí eles pensaram que tudo teria terminado por ali mesmo. Mas Jesus acabou repreendendo eles, porque ele sabia que estava escrito nas Escrituras, e eles não estavam se apercebendo que as Escrituras diziam a respeito do Messias, que ele deveria morrer e ressuscitar. E aí a conversa foi avançando, e quando eles chegaram na aldeia, Jesus fez menção de seguir adiante, e esses 2 discípulos pediram para ele ficar. E quando ele
ficou junto com eles. Quando ele estava dentro da casa, aconteceu um fato muito interessante. E nós queremos aprender algumas coisas decorrentes desse fato. Então, qual é a relevância da ressurreição para a nossa vida? Primeira coisa que a gente deve ver, olhando para os versículos 30 e 31, quando Jesus estava à mesa com eles, ele tomou o pão, abençoou e partiu e lhes deu. E aí, a partir daquele momento, abriu os olhos deles, eles reconheceram a Jesus. E de repente, Jesus some da presença deles. A primeira coisa que a gente vê da importância e da relevância da ressurreição é que quando Jesus abre os nossos olhos para reconhecê-lo como Cristo ressurreto, como Senhor da nossa vida, e nós devemos viver pela fé nele. Essa é a primeira coisa. É interessante que a gente vê nos versículos 15 e 16, que eles estavam impedidos de reconhecer a Jesus, apesar de estarem caminhando ao lado dele, apesar de estarem conversando com eles, não reconheciam a Jesus. Mas a partir desse momento, e nesse simples gesto de partir o pão, de abençoar e de entregar para eles, eles acabam reconhecendo a Jesus. Deus abre os olhos deles e eles reconhecem a Jesus, que era Jesus mesmo e que Jesus estava vivo. Então, a partir daquele momento, eles não precisavam mais ver a Jesus com os olhos carnais. Agora eles olhavam para Jesus, a partir desse momento, pelos olhos da fé. Então, para a Páscoa, tanto quanto foi para aqueles 2 discípulos, mas para mim e para você hoje, para ela ter relevância na nossa vida e ser muito importante, é preciso que Deus abra os nossos olhos, os olhos da fé, para nós reconhecermos a Jesus como o Senhor ressurreto da nossa vida e vivermos pela fé nele, confiarmos nele diariamente. Eles viram ali esse Jesus ressuscitado, glorioso. E a partir daquele momento Jesus some e eles não precisam de mais nada. A partir de agora vão viver pela fé nele. A segunda coisa que a gente vê é que depois que Jesus abre os olhos deles, acontece algo tremendo também. E aí quando a gente caminha com Jesus e abrimos o nosso coração para receber a palavra de Deus, Deus inflama o nosso ser. Ele enche de entusiasmo o nosso ser. A palavra de Deus nos mostra no versículo 32, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Ou seja, o fato de caminhar com Jesus e o fato de Jesus estar expondo a palavra, aconteceu algo lá no íntimo deles. Eles foram contagiados por Jesus. A comunhão com Cristo e a exposição da palavra fez queimar, fez arder, inflamar o ser deles. A palavra de Deus tem esse poder de invadir o nosso ser e nos encher de gozo e alegria no Senhor. Ela nos contagia. Quanto entusiasmo não produziu no coração e na vida daqueles discípulos. Para ilustrar isso, eu conto o exemplo da Johnny Tada. Ela foi uma esportista que aos 17 anos, ela foi dar um mergulho numa baía e acabou sofrendo um acidente. E nesse acidente ela fica tetraplégica, ou seja, sem movimentos do pescoço para baixo. É interessante que essa mulher, muito bravamente, lutou para voltar a andar de novo. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando e ela viu que a condição dela era irreversível, que ela ia permanecer naquela condição. E aí ela ficou muito amargurada, ressentida, ficou depressiva, muitos pensamentos suicidas inclusive. Ela confessou num dos livros que ela escreveu que ela ficou irada com Deus. Então, nesse processo, o que ajudou muito ela e o que transformou a vida dela foi a redescoberta da Bíblia. E teve um ponto central na mudança da vida dela. A doutrina que mais ajudou a Johnny Tada foi a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo.
É interessante, ela escreveu e literalmente escreveu o seguinte: agora tem esperança no futuro. A Bíblia fala que nossos corpos serão glorificados no céu. Agora sei o significado de ser glorificado. É o momento depois da minha morte aqui, em que vou dançar com os meus próprios pés. Ou seja, ela, a partir de descobrir que Jesus ressuscitou e que ela, no último dia, quando Jesus voltar, também ressuscitaria, ou se estivesse viva, quando Jesus voltar, seu corpo seria transformado, ela não mais teria essa limitação que ela tinha no momento. E algo bonito, algo poético, ela diz: e eu vou dançar com meus próprios pés no céu. Isso é algo tremendo, é só Jesus que tem o poder para fazer isso, é só a palavra de Deus que tem esse poder para transformar a nossa vida, e a ressurreição de Jesus tem esse poder que teve sobre a Johnny Tada e deve ter sobre a minha e a tua palavra. E para terminar, a ressurreição é relevante em nossa vida quando Cristo nos põe em movimento e abrimos os nossos lábios para testemunhar do Cristo ressurreto. Os discípulos de Emaús, depois que encontraram o Cristo ressurreto, viram Ele, perceberam Ele e constataram que a palavra que Ele expunha ardia no coração e a comunhão com Ele os entusiasmava. Eles não conseguiam mais parar de falar desse Cristo ressurreto. Eles voltaram para Jerusalém, voltaram a estar ativa, voltaram a ser missionários, a testemunhar daquilo que Deus tinha feito. E nesse aspecto eles voltam para lá e já veem que outros discípulos estavam falando da ressurreição de Jesus Cristo. Eles não conseguiam mais parar de falar do Cristo que está vivo. E eles queriam testemunhar desse encontro que eles tiveram com Ele. E que eu e você possamos, nessa Páscoa, confiar plenamente nesse Cristo ressurreto, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, que possamos também meditar na palavra de Deus e acolher essa palavra e que isso possa arder e inflamar o nosso ser. E com base nisso, na comunhão e na caminhada com Jesus, eu e você possamos abrir os nossos lábios para testemunhar da fé nesse Cristo ressurreto. Que eu e você possamos ter uma Páscoa abençoada em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o louvor, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
porque Ele vive, posso crer no amanhã. Tenha essa certeza, essa fé no seu coração. Nós estamos chegando no final do nosso culto. Antes de nós fazermos o nosso momento final de oração, eu quero dar 2 recados importantes. O primeiro, algumas pessoas têm perguntado a respeito da nossa campanha do Albergue Martinho Lutero. Nós aqui na paróquia de São Gabriel da Palha, nós estávamos bem no meio da campanha do albergue quando teve então essa nova paralisação. A campanha, inclusive, se encerraria hoje. Portanto, como não podemos ter os nossos cultos presenciais, assim que retornar os cultos, você pode então estar trazendo o seu envelope. Algumas pessoas já trouxeram, algumas pessoas já ofertaram para essa campanha, mas algumas pessoas ainda não entregaram o envelope. Assim que voltar os cultos, então você pode trazer os envelopes então da campanha do Albergue Martinho Lutero. Inclusive, se você está nos acompanhando, quer conhecer um pouquinho mais essa importante instituição, o vídeo que explica um pouco, que fala um pouquinho do albergue, está aqui no nosso canal do YouTube. Então você pode acessá-lo também, pode estar assistindo e conhecer um pouquinho mais também essa instituição. O segundo recado a respeito da volta dos cultos presenciais. Nós vamos aguardar aí nos próximos dias as novas decisões do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, também do nosso sínodo. Então, assim que tiver liberado, tiver ok para a gente poder voltar presencialmente, a gente vai avisar vocês nas redes sociais, nos nossos canais, nas nossas linhas de transmissão. Então você vai ficar aí sabendo, assim que a gente puder voltar presencialmente. Esperamos que seja muito em breve, continue orando aí também. Então a gente vai estar anunciando aí nas redes sociais quando a gente puder voltar. Amém? Nesse momento agora, para nós encerrarmos, eu quero convidar cada um de vocês, se for possível, você que está acompanhando aí na sua casa, quero convidar você a parar o que estiver fazendo. Depende se enquanto você está assistindo o culto, está tomando um café ou outra coisa, eu peço que você puder, pare um pouquinho, para que nós possamos juntos orar. Se for possível, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, nós juntos vamos orar. Estamos passando ainda um momento muito delicado por causa da pandemia. Hoje é um dia muito importante, é um dia de grande alegria, onde nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sabemos que tem tantas pessoas sofrendo muito por causa da pandemia. Inclusive na nossa paróquia nós estamos recebendo notícias de pessoas próximas, pessoas da paróquia que contraíram o vírus. Algumas estão já na fase final, se recuperando. Algumas descobriram há pouco tempo. Então nós queremos colocar, cada um de vocês, se você aí está lembrando de alguém, que não só por causa do coronavírus também, mas está passando por algum momento difícil, eu quero convidá-los para que nós possamos orar. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo importante de culto, onde traz um alívio para o nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua morte e ressurreição na cruz. Obrigado pelo teu amor por cada um de nós. Obrigado pela tua graça, teu perdão, tua misericórdia. Obrigado porque tu estás conosco em cada momento, sejam eles momentos bons, momentos difíceis, o Senhor está conosco. E por isso nós queremos, ó Deus, falar contigo, clamar ao Senhor por aquelas pessoas que estão sofrendo. Pai, derrama sobre cada família a tua paz, o teu cuidado, o teu consolo. Pessoas, Pai, que perderam entes queridos por causa desse vírus, por causa de outros problemas, enfermidades. Consola, Pai, cada coração. Traz o teu conforto, a tua paz que excede todo o entendimento. Algum irmão ou irmã, Deus, que está passando por isso agora, pelo vírus, tá, Pai, com o Covid-19, que o Senhor possa também estar dando a restauração, a cura, Senhor.
Protege-nos, guarda-nos, Pai. Aqueles que não pegaram, que o Senhor também esteja guardando, protegendo para que não peguem, Senhor. É um inimigo invisível, a gente não consegue ver onde esse vírus está. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Estende sobre nós a tua mão de cuidado. Protege-nos, Pai, a cada dia. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nesse momento, Pai. No seu lar, ou no trabalho, ou em outro lugar, orando, Deus, junto comigo. Que o Senhor possa vir com o teu poder, com a tua graça e com o teu cuidado, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada irmão e irmã que ora nesse momento. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de, através desse canal do YouTube, através da tecnologia, nós podermos também nos unir em oração, nos unir também para celebrar este culto ao Senhor. E nós queremos encerrar, Pai, falando, orando as palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê da sua paz. Amém. Amém. Assim nós encerramos o nosso culto. Que a graça, a paz, o amor, o cuidado de Jesus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.